Se é um problema a gente identificar o que é ser brasileiro, imagina o que significa eu ser um cidadão no tabuleiro do jogo global. Olá, canal Brasil, uma realização da FEComércio São Paulo, tem hoje a honra de receber Reni Ozikukier, professor, cientista político, uma das vozes mais importantes hoje no debate político brasileiro, uma das vozes mais importantes na produção de conteúdo para as redes sociais. Conhecido também como professor Rock, ele aborda temas variados, vão desde a política brasileira até a conjuntura internacional, e hoje temos a oportunidade de conversar com ele. Antes de começar a entrevista, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal e nos seguisse nas redes sociais. Professor Reni, muito obrigado por aceitar o convite, pela presença. Eu queria começar com a política brasileira, com a sua experiência como deputado estadual nos últimos 4 anos, parlamentar. Qual é a sua visão sobre o tema da hiperpolarização que marca de forma muito intensa a política nacional nos últimos anos? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, Jaime, estar aqui no canal. Vamos lá, política brasileira, hiperpolarização. Eu vivi isso na prática, né, durante esses 4 anos do meu mandato como deputado estadual. Eu vivi o ápice dessa história porque foi a ascensão do bolsonarismo e, do outro lado, nós tínhamos o PT, né, que perdeu a eleição presidencial, mas estava lá ainda como uma força. Então, dentro da Assembleia Legislativa, era muito claro os posicionamentos, e pela primeira vez a gente viu isso, e quem estava lá até mais tempo do que eu, dizia e falava, olha, quando você tinha o PSDB com o PT, não existia essa polarização. Era diferente o estilo de atuação do PT para o PSDB. E o bolsonarismo atuava muito parecido com o petismo. Assim, eu digo, na estridência, no show, na retórica, na intensidade das discussões, nem sempre profundas, na maior parte das vezes muito superficiais, mas os métodos eram muito parecidos. E eu acho que essa polarização ela destrói a democracia brasileira de um jeito que é difícil de você recompor. Depois do resultado das eleições agora, nós vimos que o que não sobrou é espaço de centro. O centro foi dizimado, destruído por todos os lados. Tanto nas eleições de legislativo, que normalmente, enfim, as pessoas acabam escolhendo alguém não necessariamente por quem ela está associada num cargo do executivo na eleição presidencial, e dessa vez não. Isso fez toda a diferença. E assim, o remédio talvez ele é mais triste ainda, porque isso não se soluciona com velocidade. A gente precisa encontrar o que eu falo bastante, e aqui um pouco antes da gente começar, você mencionou alguma coisa que eu acho que tem a ver com um dos temas que eu entendo que é um dos grandes problemas do Brasil, que é a nossa identidade nacional. E a maneira de você encontrar um elo que conecta esses dois polos, que cada vez estão mais distantes, é nós entendermos quem nós somos e qual é a nossa identidade, o que nós temos em comum. Como brasileiro, no meu entendimento, a nossa identidade nacional ela é muito rudimentar, nós não sabemos o que temos em comum. Então, qualquer divisão criada a qualquer momento, ela é suficiente para nos autodefinir. Enquanto a definição que importa, que somos brasileiros, ela nunca é encontrada, porque a gente não sabe o que significa ser brasileiro. Aliás, Reni, esse é um tema caro a esse projeto. A ideia de discutir a identidade nacional, a necessidade, na minha visão particular, de o país desenvolver um projeto nacional. Por que fracassamos? Por que não conseguimos, enquanto país, ter um projeto nacional? Eu acho que o projeto nacional é um dos elementos necessários para você construir uma identidade nacional, que eu chamo ele de objetivo comum. Uma sociedade precisa ter um objetivo comum, como uma família. Uma família, parte dela estar unida e caminhar junto é porque ela tem um objetivo comum. E aí eu colocaria esse elemento do que você trouxe. Mas eu acho que tem outras coisas que ajudam a criar e definir qual é esse objetivo comum que não estão presentes.
e que são naturais de toda a criação de toda a identidade nacional em todos os povos, histórias e sociedades. Que primeiro é saber a sua história. A gente não sabe a nossa história. Então, sem história, eu não tenho um laço, um elo com você. Ou com pessoas que estão aqui que eu não conhecia, que eu conheci hoje pela primeira vez. O que vai nos unir? Um passado comum. Viemos do mesmo lugar. Mas como nós não sabemos a nossa história e não valorizamos, a gente não veio de lugar nenhum, a gente não tem nada em comum. Então eu não tenho laço. Depois nós não sabemos quais são os valores comuns nossos. A gente sabe quais são os nossos defeitos como brasileiro, o que a gente tem de errado. Mas se eu paro e pergunto para você, Jaime, qual é o valor do brasileiro? Assim, você talvez, um cara que está mais centrado nesses temas, vai me trazer alguma coisa mais elaborada. Mas se eu pergunto para as pessoas na rua, elas não vão ter claramente o que é isso. E isso precisa ser coletivo, não adianta uma pessoa elaborar isso. Muitas precisam ter elaborado a mesma coisa, para a gente identificar que tem uma coisa comum. E não tem isso. Outra coisa é líderes. Nós não temos líderes. E líder não é uma pessoa famosa ou um expoente na sua área. Um líder é mais do que um expoente na sua área. Ele é alguém que realmente toma liderança. Nós também não sabemos quem são os nossos heróis. Então, sei lá, se você juntar todas essas coisas, é isso que formou as identidades nacionais de outros países, de outros povos. A gente não conseguiu articular e organizar essas coisas. E sem isso a gente não vai ter um projeto comum, porque a gente não se vê a gente não tem conexão nenhuma um com o outro. Há a possibilidade disso acontecer numa mudança geracional, uma nova leva de políticos e uma nova leva de lideranças que tenham essa sensibilidade que falta historicamente? Eu acho que não depende só da liderança política, depende da sociedade como um todo. A liderança pode até preencher esse vácuo que eu falei de líder e de tentar puxar numa direção. Mas, em última instância, a população vai ter que vir e vai ter que se perceber como brasileiro. Um exemplo que eu dou corriqueiro que todo mundo sabe, sente isso, é quando a seleção joga. É um momento muito explícito de que nós nos entendemos como brasileiros. Mas ele é muito raso, porque é um jogo de futebol. Então, é um momento muito esporádico, e talvez o único que a gente consiga identificar e falar assim, nessa hora a gente se sente brasileiro, a gente sabe o que é ser brasileiro, a gente encontra esses elos que são acima de elos de família, de elos de ideologia política, de elos de grupos de interesse, de elos de classe social, de todos os micro-bolhas que a gente vive. Então, eu não sei se só esses líderes jovens seriam capazes de resolver isso, Jaime. Eu acho que a gente precisa de uma consciência coletiva. E o problema é que isso não é uma coisa que ela vai surgindo naturalmente, né, por conta própria. A gente precisa de várias frentes sendo estimuladas. Educação é uma, outra, na maior parte da história isso aconteceu com guerras. Esse senso de pertencimento, de conexão, de ajuda, de fazermos parte da mesma tragédia ou da mesma glória. São elementos que nós não temos aqui, apesar de a gente ter razões suficientes para se unir. Mas é isso que eu queria perguntar ao professor. O papel da educação num processo de construção de identidade nacional. Olha, é fundamental esse papel, e não é uma educação que todo mundo fica repetindo por aí. Não, precisa ir para a escola, precisa saber fazer conta, precisa... Não é isso, é uma educação cultural. E é uma educação cultural de consciência social. E não é assim uma aula específica sobre a história do Brasil só que vai trazer isso, mas é a gente falar deste elemento. Talvez uma coisa que eu tive, acho que você também deve ter tido aula, educação moral e cívica, coisas que conectam com essa alma do país, que são coisas às vezes mais intangíveis, não é só o Dom Pedro, o dia tal, a Revolução X, não só esses elementos, mas a gente ativar dentro das pessoas essa percepção que você faz parte de uma grande família. E a educação pode fazer isso se você direcionar ela nessa área. E eu não acho que a gente tem educação direcionada nessa área, por isso que eu fiquei muito feliz quando eu soube que
um dos objetivos desse projeto aqui de vocês é debater isso e promover isso. Eu falo muito disso também no meu canal, e as pessoas que têm acesso a quando eu falo disso chegam para mim e falam: nossa, sabe que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso? Uma das explicações que eu dou em um dos vídeos meus curtinho, assim, mais compartilhados, é que eu explico o que significa a origem da palavra brasileiro. Com a terminação, o sufixo eiro, quer dizer uma profissão, como engenheiro, padeiro, cozinheiro. Então, o brasileiro, nenhum povo se chama, tem a terminação com eiro. Por quê? Porque eiro é profissão. E brasileiro, a palavra Brasil veio do pau-brasil. Então, os supostos brasileiros que estavam aqui, eles não tinham relação com a terra e com o lugar, e muito menos com uma identidade nacional, e só com uma profissão de extração do pau-brasil. Olha que loucura isso. E isso diz muito sobre o nosso problema de identidade nacional. E se a gente compara com outros povos como francês, inglês, que a terminação ES, que significa de origem daquele local. O americano, angolano, a terminação ano também significa pertencente a um local. Nós não temos isso. Então, assim, só dessa explicação, muita gente vai ver isso e falar: nossa, que interessante, eu nunca tinha pensado nisso. E faz as pessoas começarem a conectarem quem elas são. Quem somos nós dentro dessa grande família chamada Brasil? Eu sou parte de uma família chamada Brasil. E quando eu sou parte disso, eu tenho obrigações, eu tenho deveres, eu tenho necessidade de proteger e cuidar dessa família. Isso não está claro para a maioria dos brasileiros, não só para os líderes. Tem que estar claro para todo mundo. Você diria que o Brasil é refém da sua história? Acho que sim. Eu acho que a gente pode dizer que sim, mas eu não consigo, eu não gosto da ideia, né? Tipo, por trás dessa afirmação tem uma ideia de que nós somos um produto só do nosso passado. E eu rejeito esse argumento, por exemplo, de que a culpa do Brasil são os colonizadores. A culpa do Brasil é sei lá quem no passado, ou sei lá quem que fez o quê. Porque nós temos livre-arbítrio e todo dia a gente acorda e escolhe repetir o mesmo padrão do passado. Por exemplo, dentro da política, ficar aprisionado ao populismo, que é uma das chagas e pragas da América Latina, né, e do Brasil particularmente, e nós vivemos isso na política, sei lá, nos últimos 20 anos a gente está, ou mais, 30 anos talvez, aprisionado. Desde a redemocratização nós estamos quase que o tempo inteiro aprisionados dentro do populismo, e a população escolhe continuar exaltando e enaltecendo o populismo. Então, não sei, né? A gente poderia simplesmente não repetir esse passado e escolher um caminho novo. Eu não gosto dessa ideia de que nós somos só esse produto do passado. Existe um impacto do passado e não dá para negar. Mas eu acho que a gente tem que olhar para o passado, aprender com ele e falar: vamos deixar de ser populista, por exemplo? Agora, Reni, nesse país no qual discutimos identidade, no qual discutimos, óbvio, o passado, o presente, o futuro, é o país que tem um dos maiores territórios do planeta, uma das maiores economias do planeta, uma das maiores populações do planeta. Qual é a inserção do Brasil nesse cenário global? Infelizmente, não é a que poderia ser e é o que deve ser. Por uma série de razões, você conhece elas também muito bem. Eu acho que o Brasil tem um potencial, você citou alguns dos fatores que dão esse potencial para nós, e eu acho que a gente vive um contexto no mundo que potencializa as nossas vantagens competitivas. Quais são elas? Tamanho, recursos naturais, um estoque, um ativo ambiental único, um ativo agrícola e produtivo único. Então, tudo isso dá para o Brasil, no momento que sustentabilidade é tão importante, meio ambiente é tão importante, alimento é tão importante, energia é fundamental, dá uma condição para o Brasil ter uma relevância estratégica muito maior do que ele tem. O problema é que você não ganha espaço internacionalmente se você não se colocar, se você não planejar, se você não entrar no jogo de xadrez da geopolítica do mundo. E esse tabuleiro está sendo jogado por grandes jogadores. E o Brasil,
ele acha que ele vai sentar ali do lado do jogo e dar um palpite e vai ser inserido no jogo. Não. Ele precisa ter um projeto de país, ele precisa ter um plano estratégico, ele precisa querer, ele precisa saber qual que é a posição que ele acha que cabe a ele. E isso não existe no Brasil. O Brasil sequer definiu que ele quer ser, por exemplo, o líder da América Latina. E o que significa ser o líder da América Latina? O que você tem que fazer? Qual é o plano? Qual a sua estratégia para chegar lá? Na hora que tiver uma crise, você vai se comportar como? Você vai ficar em cima do muro ou você vai tomar as rédeas e falar, não, peraí, eu, Brasil, vou resolver esse problema? Todas essas coisas não acontecem e ninguém vai dar esse assento para o Brasil, seja, né, em termos práticos no Conselho de Segurança ou em outras rodas e grandes fóruns, gratuitamente. Então o Brasil ele precisa almejar querer isso e eu não acho que o Brasil sabe o que ele quer. Então ele não está ocupando o espaço que ele poderia ter e que existe muita oportunidade. Eu tenho ouvido muitas coisas que mostram que a gente pode ocupar espaços diferentes. Na visão do professor Reni Ossi-Kucher, qual deveria ser o papel do Brasil nesse cenário internacional? O Brasil precisa ser líder em meio ambiente. Incontestável esse assunto. Assim, esse é o grande assunto do mundo desenvolvido e uma preocupação para o mundo em desenvolvimento. O Brasil é um país em desenvolvimento, com o maior ativo ambiental do planeta e com um território gigante. E ele representa os em desenvolvimento. Então, o Brasil ele tem que ser o líder do meio ambiente. Isso significa pensar soluções para o meio ambiente, tomar a frente dessas discussões, propor coisas diferentes, achar uma equação que mantenha as necessidades dos países em desenvolvimento com as preocupações dos desenvolvidos que já destruíram, já desmataram, já fizeram o que fizeram. E o Brasil tem tudo para fazer isso. Óbvio que a gente precisa organizar a casa, a gente precisa, por exemplo, monetizar ou criar uma capacidade de extrair riqueza dos nossos ativos ambientais sem a simples exploração do recurso natural. Por que a gente não tem um MIT no meio da floresta amazônica, da biotecnologia, da biodiversidade? Por que isso não está no Brasil? Isso tinha que ser construído no centro da Amazônia. E aí o Brasil tem que criar as condições para isso, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o Brasil também tem que ser o líder na questão do alimento. Simplesmente porque nós temos uma vantagem competitiva gigante, nós temos mais terra inexplorada ainda, terra que não tem a ver com a parte ambiental, nós temos uma produtividade fora do comum, nós temos tudo que é necessário para continuar liderando nesse espaço. Então o Brasil tem que tomar a frente nesse tema também e quebrar alguns dos entraves para isso ser uma vantagem ainda maior, que são as barreiras agrícolas, né, dos mercados desenvolvidos, outras questões de bom uso da agricultura, desmistificar quando a agricultura é feita da maneira certa sem ferir o meio ambiente. Então, o Brasil precisa também ser mais proativo e criar toda uma narrativa, um discurso, uma estratégia para isso. E eu acho que o terceiro ponto aí que o Brasil pode contribuir muito é a questão política, do fato de nós sermos um país pacifista, para fora, não aqui para dentro, mas para fora nós somos. Então o Brasil ele tem crédito com todo mundo, ele consegue conversar com todo mundo, mas ele tem que ser percebido como sério, para ser, por exemplo, um grande mediador em assuntos internacionais grandiosos. Acho que a maioria dos países aceitariam o Brasil de mediador, mas ele precisa se colocar nessa postura de seriedade. Então eu acho que essas 3 áreas o Brasil poderia liderar e ele ocuparia um espaço fora do comum, assim. Como estimular a intensificação desse debate na sociedade brasileira? O debate sobre a inserção do país no cenário global? Eu acho que a gente precisa falar disso, explicar. Acho que o brasileiro ele entende muito pouco desse assunto. E você também, né, atuando nessa área, percebe isso. Não é um assunto de interesse. Assim, as pessoas até gostam, elas têm curiosidade, mas elas não é uma prioridade. Não, isso está muito longe da minha vida. Mas a gente precisa falar mais desse assunto e conectar melhor essa relação
do que acontece com o mundo, com o Brasil, para as pessoas entenderem melhor. Se elas entenderem, eu acho que elas vão começar a perceber que o Brasil pode ocupar um espaço diferente e vão demandar isso, esperar isso. Porque se não houver alguma pressão e interesse das pessoas ou dos grandes grupos, seja grupos, eu digo grupos econômicos ou grupos de profissionais, sei lá, grupos de interesses não fizerem pressão para que isso aconteça, dificilmente esse vai ser um tema relevante nas discussões do Brasil. Mas eu acho que tem um interesse, tem uma curiosidade para entender o mundo. Só não sei se as pessoas conseguem conectar isso e falar, pô, por que a gente não está ali? Por que o Brasil não está ali participando da guerra, da discussão da guerra da Ucrânia, por exemplo? Aliás, Reni, a gente está testemunhando aí o alvorecer, a formação de um mundo multipolar, com vários polos de poder, obviamente, e dentro desse mundo, uma rivalidade específica, Estados Unidos e China. Como o Brasil deve lidar com esses dois níveis de poder? Em um âmbito, a questão multipolar, vários centros de poder, e em outro âmbito, a dualidade Estados Unidos e China. Acho que na questão multipolar, se o Brasil pegar esses grandes temas que eu falei, energia, meio ambiente, agricultura e discussões gerais de segurança internacional, e se posicionar e tomar a liderança, ele vai ter um espaço nesse mundo multipolar. Por ele ser grande, por ele ter essas vantagens, se ele se organizar, tiver um plano, naturalmente o Brasil tem um assento nessa mesa desse mundo multipolar. Os big countries, nós somos um deles, então não tem como a gente estar de fora se a gente se organizar direitinho. Então eu acho que esse é um caminho, talvez uma discussão, um problema para ser resolvido muito mais interno e de saber o que a gente quer. O outro, ele é mais difícil. O embate entre Estados Unidos e China, no meu entendimento, nós caminhamos para um grande conflito. Eu faço parte do grupo que acredita que não tem solução para a rivalidade China e Estados Unidos sem um grande choque com uma grande guerra. E aí, nessa situação, o Brasil precisa se preparar para isso. E é uma situação delicada, difícil para o Brasil na condição que nós nos colocamos. Quais condições? Primeiro que a gente acabou criando uma dependência muito grande da China, econômica. E isso é um erro estratégico, não só porque é da China, mas porque você depender só de um país economicamente é um erro estratégico. Então, o Brasil tem que começar a se preparar para se desvencilhar dessa dependência econômica. Por outro lado, o Brasil também precisa fazer um trabalho de diplomacia profundo, de saber de comunicar e conseguir separar o que é político do que é econômico, principalmente com a China. Então, a gente tem que manter as nossas relações econômicas com eles, mas separar as nossas divergências políticas que vão aparecer e conforme essa tensão entre China e Estados Unidos aumenta, vai chegar uma hora que o Brasil vai ter que tomar um lado. Se realmente o cenário seguir para o que eu acho que é o desfecho dessa história, que é uma guerra entre os dois. O Brasil vai ter que tomar lado. E, de novo, repito, eu não acho que o Brasil tem que estar do lado da China. O Brasil tem que estar do lado da democracia. Quando eu falo isso, eu não quero dizer que os Estados Unidos é perfeito, que a democracia americana é perfeita. Eu só estou dizendo que tem uma diferença brutal entre um regime totalitário chinês e a democracia falha americana. E entre essas duas opções, claramente de olho fechado, o Brasil tem que estar desse lado. Até porque nós já estamos muito mais desse lado do que daquele lado, do lado da China. Então, o Brasil tem que se preparar para isso. É muito mais difícil fazer isso, requer um equilíbrio diplomático, um jogo de cintura e arrumar a casa. Arrumar a casa porque a gente não vai poder depender da China e numa situação dessa de confronto nesse nível, a China vai retaliar ao Brasil. Vai chegar uma hora que a China vai virar e vai falar assim, olha, ou você está com a gente ou não. Ou você fica neutro ou não. Ou eu não vou comprar mais, ou eu não vou vender mais, ou enfim, todas as outras coisas que podem ser afetadas. Eu acho que talvez esse é um dos grandes problemas para o Brasil em relação ao contexto internacional, porque eu acho que esse é o grande tema dos próximos 10 anos. Não o único,
Porque eu acho que os próximos 10 anos, a próxima década, contando de agora, vai ser a década mais perigosa para o mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Em função do acirramento das disputas entre as potências globais, é isso? Não só, eu elencaria uma série de... primeiro, a volta da geopolítica clássica e tradicional, que é disputa de poder, equilíbrio de poder, conquista de território, mudança de fronteira, guerra, Ucrânia, né? Rússia com a Ucrânia. Todas essas coisas estão de volta na mesa. Então, esse é o primeiro. O segundo, a questão das pandemias, doenças. A pandemia mostrou uma fragilidade imensa. Além disso, a proliferação nuclear, que o tema da bomba atômica está de volta. Depois da Guerra Fria, a gente achou que não ia ter mais essa preocupação. Putin ameaçou várias vezes usar bomba atômica, você sabe muito bem disso. E esse é um assunto que está em voga. E numa disputa entre Estados Unidos e China, isso estaria na mesa já dado assim com facilidade. Então, temos esses três elementos e aí a gente tem a questão que eu vou chamar ambiental, tal, mas ela não é só ambiental, ela é energética muito mais, do ponto de vista da sobrevivência dos países. E tudo isso, se a gente puder colocar um elemento de fundo, que é a comunicação de massa. As redes sociais, enfim, a internet como um todo, ela criou um ruído muito grande. Então, ela criou uma instabilidade geradora de polarização, geradora de ideologia extremista, mexendo com as paixões das pessoas e pouca razão. Então, é como se você colocasse no caldo um tempero por cima, radicalizador ou potencializador de todas as outras coisas que têm problema. Esses outros problemas são estruturais. E esse problema das redes sociais e da comunicação no mundo, ela pega esses problemas estruturais e transforma eles em grandes bombas relógio. Então, uma pandemia, ela não vira só uma pandemia, ela vira uma discussão política sobre se vacina é real ou não, se você vai virar jacaré, se você vai virar um alien porque você tomou vacina. Aí as pessoas param de tomar outras vacinas que era uma coisa impensada. Então, não é só a pandemia, entendeu? A rede social, e aí eu atribuo realmente à rede social, ela teve o poder de pegar esses problemas estruturais que já vão existir no mundo e ampliar eles numa escala assustadora. Eu queria te perguntar um negócio que já tangenciamos ao longo da nossa conversa, mas talvez a gente pudesse empacotar de outra forma. De que maneira política externa, geopolítica, impactam o cotidiano e a vida das pessoas? Bom, primeiro assim, o que eu vou falar é um clichê, mas é muito real. A gente vive num mundo conectado. Todo mundo quer saber o que está acontecendo na guerra da Ucrânia. Pode não entender, mas tá tendo uma guerra. Todo mundo está falando disso. Então, eu falar aqui as notícias elas correm. As pessoas elas não vivem numa bolha, numa ilha. Elas assistem o TikTok de alguém do outro lado do mundo. Está todo mundo ligado. E quando você está ligado, não é só ligado com a cultura, com a dancinha que surgiu lá e o mundo inteiro dança igual. É ligado também economicamente. Então, a globalização faz você depender. O que acontece em qualquer lugar afeta a gente. Aqui está afetando. A guerra afetou o preço da gasolina, o preço do combustível, isso afetou o preço, também afetou o preço da comida, tudo isso gerou inflação, a inflação está no mundo inteiro. Isso foi causado, em grande medida, por dois eventos globais, a guerra e a pandemia. E, então, a nossa vida está sendo totalmente impactada. Por exemplo, na pandemia. O que os europeus estão fazendo? Fizeram um lockdown. E os americanos? É impossível o Brasil falar assim, não, deixa eu fazer uma coisa, tanto que tinha a história. A Suécia não está fazendo o lockdown. Então percebe, assim, e era um case à parte, mas todo mundo estava falando da Suécia. Então não dá para você, no mundo de hoje, achar que as coisas que estão acontecendo em outros lugares não estão te afetando. Você não entendeu onde você está vivendo. Ela te afeta o tempo inteiro. Depois que, assim, se está todo mundo interligado, você está sendo afetado, você está num jogo
né, estratégico de sobrevivência, de ganho, de competição, de cooperação com todo mundo. E se você não fizer nada e só ficar passivo olhando e falando assim, tá bom, entendi que me afeta, mas e aí? Você vai ser prejudicado. Ou você pode ter oportunidades e vantagens com isso. Quanta gente, né, olha para o que está acontecendo no mundo e fala, nossa, mas esse lugar aqui tem uma oportunidade para eu vender alguma coisa, ou para eu ir lá e falar com essas pessoas, eu tenho uma ideia, eu já tenho uma solução para isso. É um grande espaço de oportunidade ou de prejuízo, se você quiser negar essa realidade. Assim, eu posso trazer 1 milhão de exemplos, mas eu acho que a grande percepção que as pessoas precisam ter você não vive numa bolha. Você está ligado a muitas outras coisas e essas coisas não se limitam só ao seu grupo de política ideológico, mas ao seu país, e aí a gente volta e conecta com a história da identidade nacional, que está faltando essa conexão. Por isso que é tão difícil da gente fazer a conexão externa do mundo. A gente não fez a conexão com o Brasil ainda. Porque, né, você tem um nível de identidade, é você, depois você tem a sua família, depois você tem a sua tribo, depois você tem a sua nação e depois você tem o mundo. A gente parou mais ou menos na família. A gente sequer conseguiu constituir o da tribo ou do clã para depois vir para o da nação e para depois vir do mundo. Então, quando a gente fala do mundo, as pessoas falam, não, mas isso, nossa. Se é um problema a gente identificar o que é ser brasileiro, imagina o que significa eu ser um cidadão no tabuleiro do jogo global. Professor Roque, muito obrigado. Um privilégio essa conversa para nós. Obrigado, Jaime. Prazer estar aqui com vocês.